Boa noite. O meu nome é Joaquim. Tenho 56 anos e moro em Serra, um município do Espírito Santo. É meu filho quem está te enviando essa história, já que não sei ler e nem escrever, pois passei a minha vida como peão de fazendas e sítios. Tentarei ser o mais breve possível nas palavras, pois eu não gosto de lembrar do que aconteceu naquele dia. Sinto arrepios só de pensar naquela criatura. O ano era 1988. Eu era rapaz ainda, mas já estava casado e tinha 2 filhos. Naquele tempo estava prestando serviços no sítio do meu sogro, a qual trabalhava com compra e vendas de animais. Um emprego muito bom, por sinal. E eu e minha esposa morávamos em uma casa um pouco distante desse sítio do meu sogro, uma terra que até hoje pertence à minha família. Eu criava algumas galinhas e tinha o meu próprio plantio, e a vida seguia bem e sem nenhuma preocupação, até chegar a Quaresma de 88. No começo foi meu sogro quem notou coisas estranhas. Animais começaram a sumir de seu sítio, e não demoraria para o bicho que estivesse atacando lá fosse atacar outros sítios. E foi o que aconteceu. Em algumas semanas todos estavam notando animais sumindo, o que causou um pânico generalizado. Falavam de ladrões e ataques de onça. Ninguém tocava no assunto do lobisomem, até chegar a Quaresma. E só para deixar uma observação, esses ataques foram no começo de 88 e perduraram até o mês de maio. Mas eu sei que estava fazendo tudo isso só foi dar as caras na época de Quaresma. Bem, passou um tempo e a época santa chegou. E os sumiços de animais continuaram. Lembro que meu sogro tinha feito uma cerca maior e mais forte, mas ainda assim o bicho continuou atacando. E como disse, só se falava de ladrões e da bendita onça. Mas tudo mudou quando a dona Antônia viu algo semelhante a um urso em seu quintal. Logo todos falaram do temido lobisomem. E assim começou aquilo que eu tinha como lenda. Lobisomem pra cá, lobisomem pra lá. Todo mundo só falava do bendito. E só fui acreditar que era verdade na noite em que fiquei frente a frente com ele. Lembro que estava tendo a novena de São José. Como a gente morava em sítios tudo afastado da cidade, íamos a cavalo até a igreja. E como todo bom cristão, eu não faltava uma. Estava mantendo essa sina de ir a todas, mas tive que parar depois que vi aquela coisa. Antes de contar o que me aconteceu, notei coisas estranhas em minha casa. Primeiro que toda noite alguma coisa ia até a porta da frente e ficava arranhando com as unhas, que nem gatos e cachorros fazem. Quando a gente ia ver, aquilo corria muito rápido. Segundo, era que alguma coisa toda noite bebia a água dos animais, que ficava ali no quintal, e não derramava, pois notaria o chão molhado no outro dia. Até aquele momento resolvi ignorar tudo isso, mas naquela noite não deu para negar. Tinha um lobisomem aqui em Serra. Estava na 4ª novena de São José. Como sempre no final da tarde, eu selei meu cavalo e fui até a cidade. A novena começava às 7 da noite e ia até às 9. Porém, como era época de festejos, eu ficava lá com a minha família. Assim que dava 11 para meia-noite, a gente retornava para casa. E assim fizemos aquele dia. Peguei o meu cavalo e segui com os meninos para casa. Mas antes passei em meu sogro, que ainda me disse para não ir por aquele caminho, pois o Tião, um vizinho nosso, viu um bicho mais feio do mundo por lá. Eu achei que era conversa e tentei desmentir o que o Tião havia falado, mas minha esposa e meus filhos ficaram com medo. Não quiseram de jeito nenhum passar ali. E para provar que era mentira do Tião, resolvi ir e voltar para provar que estava certo. Mas nem foi preciso ir, pois no meio do caminho me encontraria com aquele temido ser. Eu então me despedi de todos e disse que só ia buscar uma rede para me deitar. Peguei na rédea do cavalo e segui pelo caminho. Mas quando já estava chegando perto de casa, o meu cavalo foi parando. Suas orelhas baixaram e ele começou a refugar. Parecia estar com medo de algo. Novamente puxei a rédea e tentei seguir o caminho, mas ele empacou.
Não ia para frente nem para trás. Foi quando avistei lá na frente algo que me parecia estar deitado no chão. Pensei que fosse um outro cavalo pelo tamanho da cabeça e das orelhas, e aquilo vinha vindo muito rápido em nossa direção. Mas quando chegou bem perto, meu cavalo rodou, e ainda consegui ver algo que não esqueço até hoje. Era um ser meio homem, meio bicho. Não parecia um cão, mas que lembrava um. Orelhas caídas e mandíbula grande, além de pernas desproporcionais ao corpo. Uma coisa bem feia, como disse o Tião. A minha sorte foi que o cavalo foi mais rápido que eu e deu meia volta, pois se estivesse a pé, ficaria esperando até aquilo chegar mais perto, já que pensava ser um outro cavalo. Nem olhei para trás com medo de ver o bicho novamente. Só segui bem rápido até a casa do meu sogro, que já me esperava na porteira com sua espingarda em mãos. Assustado e com medo, eu pulei e caí perto do meu sogro. O cavalo seguiu correndo até se perder de vista. Já o bicho, nem sei para onde foi, se continuou lá ou se sumiu dentro da mata. Logo entramos e contei a todos do que vi. E ao invés de provar que o lobisomem não existia, acabei provando a sua existência. Realmente era um lobisomem que estava atacando os animais da região. Não consegui dormir aquela noite. Tive vários pesadelos dias depois. E por medo deixei de ir à novena de São José. Os ataques aos animais seguiram até o fim da quaresma. E até o mês de maio, as pessoas ainda falavam do temido lobisomem. Depois disso, o bicho simplesmente sumiu. Só então que as coisas foram voltando ao normal. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Temo quando a quaresma chega, quando tem noite de lua cheia e quando preciso sair de casa depois das 6. Só em ver aquele ser foi o bastante para não querer vê-lo nunca mais em toda a minha vida. Olá, Sam, e boa noite para todos. Eu me chamo Fabrício e moro em Tauá, uma cidade que fica no estado do Ceará. Trabalho como segurança de eventos, mas também faço bicos como vigia. E dentre tantas noites de vigília, eu já vi muita coisa sinistra por aí. Almas penadas, gritos do além e já vi até OVNIs. Mas o que mais me assustou foi um bicho, que até os dias de hoje não sei dar um nome. Porém, o homem que me contratou disse que era um lobisomem. Mas se aquilo for mesmo uma coisa dessas, eles são muito diferentes do que imaginamos. São maiores e mais assustadores. Tudo ocorreu em meados de 2009. Eu estava desempregado e de vez em quando fazendo bicos como segurança de obras. Mas nada além disso. Histórias de lobisomem corria solto aqui por onde moro. Diziam ser um bicho peludo, grande e que corria muito rápido. Mas eu até então nunca tinha visto nada. Mas também não duvidava, pois para ter esse tanto de relato, alguma coisa realmente estaria aparecendo. Tanto que foi nessa época que o dono de uma chácara me pediu para ficar de vigia em sua propriedade. Achei bom o emprego, mas fiquei com o pé atrás, pois apesar de pagar bem, coisas estranhas estavam acontecendo por lá. Animais sumiam sem deixar rastros, urros altos noite afora e avistamentos do tal lobisomem. Mas mesmo com tudo isso, aceitei o serviço, pois pagando bem, que mal tem, né? Porém, eu não estava preparado para ver aquele bicho. O dono dessa chácara, que daria o nome de João, para não ter que expor ninguém, disse que fazia algumas semanas que suas galinhas vinham sumindo. Tanto que ele achava que era um ladrão, pois não encontrava nenhum rastro das pobres galinhas. Mas ele logo descartou essa hipótese,
já que a sua esposa jurava ter visto um vulto preto passando correndo em frente da sua propriedade. Quando ouvi essa história, fiquei com um pouco de medo, pois tudo levava a crer que tinha um lobisomem rondando por lá. Mas como ele me daria um revólver, eu fiquei mais tranquilo. O problema era que isso não iria parar uma aberração daquelas. Como a chácara ficava afastado da cidade, todo dia eu ia às 5h30 para chegar às 6 da noite lá, e ficava acordado até às 6 da manhã. O lugar onde ficava vigiando era meio que uma guarita, pois era uma antiga caixa d'água improvisada. Não vou negar, mas as primeiras noites foram calmas, tanto que às vezes eu até dormia. Mas tudo mudou na noite em que aquele bicho apareceu, e foi aí que eu vi como aquela criatura era medonha. Numa noite comum eu estava fazendo uma ronda pela chácara, para ver se estava tudo em ordem. Fui até o galinheiro, depois até o lado da chácara, e estava tudo muito calmo. Então fui seguindo de volta para a caixa d'água. Enquanto eu subia as escadas de lá, foi que comecei a ouvir uma correria que vinha de longe. Olhei para a estrada de terra e percebi uma coisa escura vindo no rumo da chácara. Eu então me apressei e subi bem rápido na caixa d'água e fiquei esperando aquela coisa chegar. E quanto mais aquilo se aproximava, com mais forma ia tomando. Foi aí que percebi que era uma criatura grande e muito estranha. Era um bicho que corria de 4, mas era algo diferente, pois suas pernas não eram tortas e muito menos dobradas. Eram retas como de uma pessoa normal. O estranho era que a parte da frente era meio caída, enquanto a de trás era mais levantada. Aquilo meio que corria com os cotovelos encostando no chão e vinha correndo de uma forma assustadora. Só isso foi o bastante para me deixar todo arrepiado. Mas medo mesmo senti quando ele parou e percebi o quão inteligentes são os lobisomens. O bicho parou a uns 30 metros da chácara e de uma vez ficou em pé. Parecia sentir que eu estava lá em cima da caixa d'água, pois ele não parava de olhar na minha direção. E ficou ali por um tempo só me encarando, até novamente ficar de 4 e seguir o seu caminho, mas que logo apareceu lá do outro lado e novamente ficou de pé e olhando na minha direção. Aquela criatura ficou nessa por um bom tempo, até ir embora de vez. Fiquei em choque por um momento e agradecendo a Deus por ele não ter me atacado, pois era um bicho grande e muito assustador. No outro dia pela manhã contei tudo para o Sr. João, e depois do meu depoimento que ele teve a certeza de quem que estava atacando a sua chácara era um lobisomem, e disse que ia botar outro vigia para ficar comigo, pois se ele aparecesse, a ordem era para atirar. Só que aquela foi a única vez que o bicho apareceu nas terras do Sr. João. Por muitas noites só ouvíamos os urros assustadores ao longe, mas nada igual do que vi. Ainda trabalhei alguns meses naquela chácara, mas nunca mais vimos nada, nem eu e nem o outro segurança, e tudo acalmou lá por aquela região. Eu achava que iria ver algo como um cachorro, mas aquela criatura era diferente, tanto pela parte de trás ser levantada, como pelo jeito estranho que ele se movia com os cotovelos no chão e meio que se arrastando. Mesmo vendo ele de longe, fiquei morrendo de medo. Fiquei imaginando como seria me bater de frente com aquela aberração. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Stephanie. Moro em Tangará da Serra, que fica no Mato Grosso. Tenho 35 anos e o relato que irei contar não ocorreu apenas comigo.
Aconteceu com mais uns 4 amigos meus, pois todos nós vimos aquela criatura passar bem perto do nosso carro. Tudo ocorreu em 2005. Na época eu gostava muito de sair. Ia para tudo quanto era de festa. E junto comigo vinha sempre os meus amigos. O Jairo, a Lúcia, o Miguel e a Laís. Era quase certeza da gente sempre estar em toda festa, pois não perdíamos uma. Mas esse meu gosto de sair e se divertir mudou muito, já que depois que vi aquilo passando por nós, eu nunca mais tive coragem de sair novamente. Como eu já disse, tudo ocorreu em 2005. Lembro que meus amigos me chamaram para irmos a uma festa que iria ter no interior, que só ia ter conhecidos por lá e que não íamos demorar muito. Pois bem, assim fiz. No dia da festa menti para minha mãe, dizendo que ia dormir na casa da Lúcia, a minha amiga, e ela me deixou sair. Então saí de casa mais ou menos por volta de umas 8 da noite. Todos do grupo se juntaram às 9 da noite e seguimos no carro do pai do Jairo até a festa. O caminho era de difícil acesso. Além do mais, tinha chovido aquela noite, e por ser uma estrada de terra, estava tudo enlamaçado. Mas tudo ocorreu bem na nossa ida. Nos divertimos bastante naquela festa. Não bebemos muito, pois combinamos de dormir na casa da Laís, ainda naquela noite. O tempo então foi se passando, e já batiam as 3 da manhã. Então todos decidimos ir embora, e foi na nossa volta em que tudo aconteceu. Estávamos a uns 10 minutos naquela estrada de terra, até que avistamos um carro parado lá na frente, sendo que uma das portas estava aberta. Na hora em que Jairo viu aquilo, ele logo já foi falando: "Pronto, só pode ser um assalto." Foi então que ele começou a dar ré. Mas nessa hora ouvimos alguém gritar: "Não saiam do carro!" A gente estranhou aquela voz e ficamos procurando para ver de onde vinha. Foi quando de uma vez só sentimos uma batida na traseira do carro. Uma batida tão forte que o carro até se mexeu. A gente, não entendendo nada, só olhava para os lados, para ver o que era aquilo. Foi quando a Lúcia começou a gritar de desespero. Olhamos para a direita, que era onde ela estava, e vimos a cabeça de um enorme cachorro. Só que aquilo tinha as orelhas grandes e estava em pé. Estava observando a gente. Na hora, o Jairo deu a ré bem rápido, e aquilo que estava do nosso lado correu para a mata. Como a estrada era pequena, só podíamos ir para frente ou para trás, e estávamos praticamente presos ali. Por isso começamos a voltar lentamente de ré. Foi quando novamente sentimos outra batida no carro. Dessa vez tinha sido bem do lado esquerdo, o lado em que eu estava, e era aquela mesma criatura. Nesse momento ouvimos a porta do carro que estava na nossa frente bater, e ele saiu em disparada por aquela estrada. Aquele bicho olhou para o carro e então foi atrás dele. Ficamos ali parados por um tempo. Mas desesperado falei para o Jairo: "Acelera o carro, Jairo, e passa por cima daquilo, pois não tem como aquilo ser algo normal." Foi então que saímos dali bem rápido, e já não vimos mais aquele bicho. Com muita sorte, a gente saiu ileso daquela situação. Só fomos parar quando chegamos em um posto de gasolina, que tinha na entrada da minha cidade. E lá também estava o carro que vimos na estrada de terra. Chegamos perto e vimos um homem desesperado, que estava ligando para alguém. Paramos do lado dele e fomos conversar. E a gente nem precisou falar muita coisa, pois ele já foi logo falando: "Vocês também viram aquele bicho na estrada, não viram? Eu sei que viram, pois eu não estou ficando louco." O homem estava desesperado e se tremendo todo. Nós então respondemos que sim, e perguntamos a ele o que era aquilo. E o homem nos respondeu: aquilo era um lobisomem. Eu tinha ido levar as pessoas para aquela festa,
e não vi nada na ida, mas na volta vi uma coisa em pé na beira da estrada. Parei para ver o que era, mas assim que cheguei perto, aquela coisa se jogou em cima do meu carro e atolei a roda na lama. A criatura ficou batendo na lataria do meu carro. Eu achava que a todo instante ele iria invadir para me matar. Foi quando ele correu em disparada para a mata. Saí do carro e subi numa árvore, pois assim achava que estava mais seguro. E foi aí que vocês apareceram. Até falei para vocês não saírem do carro como eu. Todos nós 5 vimos aquele bicho, e aquele homem também. Não nos restava dúvidas. Aquele bicho era mesmo um lobisomem. Conversamos um pouco com o homem. Depois compramos algumas coisas e seguimos para a casa da Laís. E nem conseguimos dormir direito, pois ficamos conversando sobre aquilo. Depois a gente não falou nada do ocorrido para ninguém, pois quem queria acreditar em um monte de jovem que só sabia curtir? Além do mais, tínhamos que guardar segredo, pois cada um mentiu para suas mães. Depois desse dia, eu pouco fui para festas, e sempre que ia era para as que tinham aqui na cidade, mas nunca mais fui para interior nenhum. E até hoje é assim, pois ainda tenho medo daquele bicho estar por aí, só na espreita e esperando por alguém. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Kleber. Contarei um apuros que passei há um tempo atrás, em uma cidade que parei apenas para abastecer. E se existe mesmo lobisomem, acho que aquele bicho era um. Sou caminhoneiro há pouco mais de 12 anos e já rodei muito por aí. Cheguei até a morar por 2 anos seguidos na estrada, mas confesso que não acostumei, pois a saudade da família é muito grande, principalmente quando você sai e não sabe se volta para casa. Pois bem, nesses longos anos na estrada eu já sofri um acidente, fui roubado 2 vezes e me bati com o lobisomem uma única vez. E nem sei se posso chamá-lo assim, pois não vi aquela criatura, somente senti a sua presença e escutei os barulhos que aquilo fazia, que eram tão assustadores que até hoje lembro bem daquele som. O ano desse ocorrido foi 2012. Eu já tinha pegado as manhas das estradas e só pegava ela quando era seguro, pois foi por inexperiência que sofri o acidente e fui roubado 2 vezes. Mas o que contarei foi algo inesperado, que eu não estava preparado para ter essa experiência. Aliás, acho que ninguém estaria. Bom, em 2012 recebi uma encomenda para deixar em São Paulo. A cidade não me recordo direito, mas onde vi aquela criatura foi em Itupeva, um município de lá também. Escolhi o lugar para fazer uma pequena pausa de apenas uma noite, pois só descansaria e logo retornaria para a estrada. Coisas simples que sou acostumado a fazer. Parei em Itupeva por volta das 8h30 da noite. Abasteci meu caminhão num posto de lá, mas tive que estacionar em um local bem afastado, pois a garagem do posto já estava lotada. Andando pela cidade, acabei achando o descampado que seria ideal para ficar. Dali era só virar à direita e seguir a minha viagem. Bem à minha esquerda tinha a cidade. Já na minha direita, tinha somente mato. Apesar de estar num lugar isolado e também sozinho, eu já estava acostumado de ficar assim. Pois bem, jantei umas 9 da noite e fui dormir às 10. Estava bastante relaxado e seria uma longa soneca bem merecida. Mas foi no meio da noite que aquela besta apareceu. Acordei exatamente às 3 da manhã, com um susto que tive. Sabe aqueles sonhos que você sonha que está caindo e acorda muito assustado?
Pois é, esse foi o meu sonho. Me acordei meio atordoado e logo peguei no meu relógio, que marcavam as 3 da manhã em ponto. Fiquei feliz por ainda estar de noite, pois teria mais tempo de descanso, e logo tentei voltar a dormir. Porém, não estava conseguindo, já que a minha bexiga estava cheia e estava incomodando bastante. Foi então que saí do meu caminhão e fiz xixi bem ali do lado, e acho que nessa hora eu já estava sendo observado por aquele bicho, pois vi bem distante 2 olhos no mato só me encarando. E além do mais, logo depois que entrei foi que tudo aconteceu. Assim que terminei de urinar, eu voltei para dentro da cabine e logo tentei dormir. E não demorou nem 2 minutos que tinha entrado e comecei a escutar um barulho que começou bem baixo, mas que logo ficou bastante alto. Era como uma respiração cansada e meio que engasgada. Não sei que animal faria esse tipo de som. Aquela coisa rodeou meu caminhão e acho que cheirou tudo, pois ele parecia farejar algo. E quando escutei aquele cansaço e a movimentação lá fora, eu travei de medo, pois era algo muito assustador e nunca tinha escutado na vida. Fiquei apenas dentro da cabine e torcendo para que aquilo fosse embora logo. Mas nada, aquela coisa continuava a rodear e a fungar o meu caminhão. E como se não bastasse, aquela besta subiu em cima da cabine. Nessa hora eu me tremi todinho de medo e desejei me mexer para ver se ele ia embora. Mas também tive medo daquilo tentar quebrar a porta. Por isso, preferi ficar parado. Dava para sentir o peso daquilo, pois cada passo que ele dava, eu achava que iria afundar a lataria do meu caminhão. Na minha mente eu só pensava, se existe lobisomem, acho que essa coisa só pode ser um. E foi aí que comecei a rezar todas as orações que vinham na minha mente, pois era só ele quebrar o vidro e invadir para me atacar. Mas por Deus ele não fez nada, e só ficou desse jeito muito estranho, fungando e rodeando. Quando saiu foi de uma vez. Com um pulo senti aquela besta sair de cima do meu caminhão e cair a uma distância de uns 7 metros. Mas ele ainda não tinha ido embora, pois continuei escutando o seu cansaço. Ele meio que estava só me observando, e depois de um tempo, começou a correr. Até eu não senti mais a sua presença. Mas eu continuei naquela mesma posição que estava, e não me mexi um centímetro sequer, pois estava com tanto medo que achei que ele ainda estivesse por perto, e se eu me mexesse, ele iria me ouvir e provavelmente me atacar. E podem me chamar de medroso e coisa e tal, pois sou medroso mesmo. Mas creio que se estivessem no meu lugar estariam na mesma situação. Pois bem, passei a noite ali parado torcendo para amanhecer logo, e eu novamente botar o pé na estrada. Saí apressado procurando pela minha panela, e quando saí do caminhão vi um homem de cócoras, bem longe dentro de um matagal, só me observando. Homem de boné e camiseta, parecia com morado de rua. Estranhei a sua presença ali, mas achando que iria ser roubado, pois ele parecia me esperar sair do caminhão. Eu fiz meu café bem apressado e direto olhando para o homem, que ficou o tempo todo na mesma posição, e saí dali bem rápido, para me livrar daquela sensação ruim que estava sentindo. Fiz minha rota normal e na volta passei por Itupeva, mas não parei para abastecer, e só segui o caminho para chegar na minha cidade. Quando cheguei, contei para o meu pai desse acontecido, e fiquei impressionado com a fala dele. Meu pai disse que a respiração que eu tinha escutado era de um lobisomem, e que o sujeito que vi pela manhã me encarando era ele, só que na sua forma humana, e que fiz o certo em não ter bancado o curioso, e saí para ver o que era, pois com certeza ele estaria nas redondezas, só esperando o vacilo meu. Quase que caí para trás ouvindo isso do meu pai, e agradecendo a Deus por ter feito certo. Não vi o lobisomem naquela noite,
mas escutei a sua respiração e fiquei com a sensação estranha de estar próximo daquilo. Cachorro e onça com certeza não eram. Um cansaço e roncado daquela altura não era de algo normal. E se existe mesmo lobisomem, com certeza aquela respiração era de um. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Artêmio. Tenho 41 anos e hoje moro em Fortaleza, que fica no estado do Ceará. Sou nascido e criado em Forquilha, um município que fica perto de Sobral. Morei lá até meus 19 anos, pois tive que me mudar, por conta de que havia conseguido um emprego na cidade de Sobral. A minha ida foi por conta que, além do trabalho, eu ainda esperava o resultado do vestibular, que para minha sorte consegui uma vaga no horário noturno. Eu morei durante 5 anos na mesma casa, e só comecei a ver coisas estranhas no meu último ano morando em Sobral. Era um som de passos dentro de casa e assobios do além. Umas coisas bem estranhas mesmo, mas que eram facilmente explicadas pela minha falta de sono. Porém, meu maior medo foi um bicho que rondou minha casa por umas 3 vezes. E tenho certeza que era para comer as comidas que sempre eram deixadas no fim da rua. Lá juntava gato, cachorro e até jiboia já acharam por lá. Mas nenhum desses me assustou tanto quanto aquele bicho feio que eu vi naquela noite chuvosa. Mas primeiro deixe-me explicar como era essa casa em que morei por 5 anos. Ela ficava num bairro em que chamavam de Alto da Brasília. Escolhi lá por ser perto da universidade e também da onde eu trabalhava. Pois bem, a casa era situada em uma rua meio que sem saída, pois o asfalto terminava em um lugar sem nada, e a partir dali era somente mato. A minha casa era a última da rua, sendo que do lado esquerdo não tinha casa nem nada, e do lado direito tinha as outras casas. Um local bom de se morar, calmo, sem movimentação de noite e relaxante para dormir. Mas meu último ano morando lá foi bem conturbado, pois eu estava trabalhando e estudando. Além do mais, estava fazendo o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, pois precisava dele para conseguir meu diploma. Bom, a minha labuta diária era sempre a mesma: acordar às 8 da manhã e ir trabalhar até às 5 da tarde. Das 18 até às 22, eu ia para a universidade estudar. E quando chegava em casa era sem descanso. Jantava ali bem rápido e já ia para os meus livros estudar e escrever o meu TCC. Tinha dia que ia até às 1 da madrugada, às vezes até às 2. E assim foi praticamente meu último ano de faculdade. Cansativo, mas que foi preciso. Pois bem, entre os meses de agosto e setembro, ocorreram coisas misteriosas lá por onde era minha casa. Diziam que tinha um lobisomem correndo pelas redondezas, e que era um bicho muito feio, que assustava qualquer um que o visse. Mas eu nem liguei muito para essas coisas, pois deveria ser um delírio coletivo, e decidi ignorar e focar nos meus estudos. Mas numa noite eu vi aquela aberração. Como já havia dito antes, foram 3 vezes que o lobisomem chegou perto da minha casa. A primeira vez foi numa madrugada de sábado. Eu estava assistindo um filme na sala, quando escutei um barulho de passos quebrando o mato que tinha do lado de casa. Com medo, diminuí o som da televisão e fui até a porta para ver se era ladrão que estava ali. Olhei pela fresta, mas não vi nada. Somente ouvi aqueles passos que estavam bem do lado da casa. Mas só ouvi isso e logo depois mais nada. Porém, cerca de 2 semanas depois,
Novamente escutei aqueles passos do lado de casa, mas que dessa vez junto veio um cansaço muito alto, de como se alguém estivesse cansado de correr. Ao ouvir aquela respiração, gelei dos pés à cabeça, pois nenhuma pessoa normal iria respirar daquele jeito. E naquela noite aquilo que estava lá fora foi embora bem rápido, mas foi na terceira vez que ele apareceu que eu o vi. Era uma noite de quinta para sexta. Já tinha se passado 6 dias desde que ouvi o estranho cansaço. Devia ser meia-noite. Tudo estava calmo e sem nenhum barulho. Só uma garoa fina que caía desde as 10 da noite. Eu estava no meu quarto na minha labuta diária, lendo e escrevendo o meu TCC. Foi quando os cachorros da rua começaram a latir bem em frente da minha casa. Era até comum eles fazerem isso, já que na região apareciam muitos cães. Mas daquela vez, por algum motivo, eles estavam latindo demais, tanto que chegou a incomodar. Com raiva, decidi abrir a janela e jogar água para que eles saíssem da frente da minha casa. Enchi uma caneca d'água e fui para a janela jogar água nos cães. Quando abri, vi vários cachorros latindo. Eles latiam para um negócio preto que estava de cócoras e parecia comer algo que estava no chão. Por achar que fosse algum cachorro comendo um gato, eu fui e tentei espantar. Eu gritei: "Chispa daqui, cachorro!" E na mesma hora aquela coisa que estava de cócoras se virou e ficou em pé, que nem uma pessoa. Quase que caí de medo vendo aquela criatura, que assim que ficou em pé novamente ficou de 4 e entrou para o mato bem rápido. No mesmo instante fechei minha janela e corri para meu quarto morrendo de medo. E pensava no que diabos era aquilo que eu acabara de ver. Foi aí que lembrei dos relatos de lobisomem daquela região e fiquei me perguntando se de fato aquilo era um lobisomem. Bom, só sei que esquisito o bicho era. E apesar da semelhança com um homem, ele parecia mais com um cão. Porém, por tê-lo visto bem rápido, não notei muitos detalhes. Somente que era um bicho bem preto e que corria de 4. E nem preciso dizer que naquela noite eu não preguei o olho. E nas noites seguintes tive dificuldade para dormir, pelo medo que fiquei daquilo invadir minha casa para me pegar. Não comentei disso com amigos e vizinhos, pois fiquei com medo de ser motivo de chacota ou gerar polêmica na minha cidade. Decidi ficar calado por um tempo, mas depois contei para familiares e amigos próximos desse meu estranho avistamento. Alguns me disseram que poderia ser um guaxinim, pois ele que tem mania de ficar em pé. Mas com certeza aquilo não era um, já que o bicho era praticamente do meu tamanho e tinha um corpo igual de uma pessoa, com aspecto de cabeça de cão. Porém, sendo lobisomem ou não, aquele avistamento fez com que eu não dormisse por algumas noites, e até ficar com medo de sair de casa depois das 11, já que não queria ser atacado por um lobisomem. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Everaldo. Moro em Campo Largo, que fica no Paraná. Resido aqui já faz mais de 10 anos. Porém, não sou natural daqui, pois venho de um outro município daqui do Paraná. Me mudei para cá quando minha mãe faleceu. Irei contar um caso que me ocorreu na minha antiga cidade, onde eu acabei saindo com aquela mulher. E nem sei se posso chamá-la assim, pois o que eu vi naquela noite estava longe de ser uma mulher. Tudo ocorreu em 1998. Eu tinha 28 anos na época. Trabalhava como caseiro em uma fazenda da minha antiga cidade. A vida lá era bem calma.
Tinha praticamente somente eu e os meus animais, pois gente mesmo era difícil ver naquele interior. Por isso, sempre que dava eu ia até a cidade mais próxima para ir às festas, pois sempre fui um homem festeiro. E mesmo depois daquela minha experiência, eu nunca deixei desse meu jeito. Mas confesso que ainda hoje tenho medo de sair por aí. Estava em pleno mês de março, bem na época de quaresma. Nesse período, os donos da fazenda viajavam, e eu praticamente ficava só. Por isso aproveitava para sair e curtir a noite. Porém, minha mãe vivia puxando minha orelha. Ela sempre falava que em época santa não era bom estar saindo por aí para curtir, já que era em tempo de quaresma que o diabo andava entre os homens. Bom, eu sempre respeitei a minha mãe, mas nunca dei ouvido para esses conselhos dela, pois gostava de viver a vida do meu modo. E foi por causa desse meu jeito que acabei vendo aquele lobisomem. Numa sexta-feira, os donos da fazenda em que eu trabalhava saíram para viajar e só iriam retornar na terça-feira. Naquela mesma noite eu saí para ir numa festa e iria ser a noite perfeita. Por volta das 7 da noite, eu comecei a me arrumar para poder sair. A minha mãe, me vendo todo arrumado, me perguntou para onde que eu ia. Respondi que ia atrás de uma festa na cidade. Ela me olhou bem séria e então disse assim: "Everaldo, toma cuidado por aí, rapaz. Eu tô sentindo que uma coisa ruim vai acontecer. E não vai beber muito não, porque essas estradas são muito perigosas." Eu falei que estava tudo bem e depois saí, indo sozinho pela estrada de chão. Da fazenda até a cidade dava em torno de umas meia hora a pé. E para chegar naquela festa demorou mais uns 10 minutos. Quando cheguei lá, fiquei curtindo a música, mas sem beber muito, pois realmente era perigoso. Alguém sozinho como eu ali na cidade. O tempo então foi se passando, até que percebi uma moça linda, com os olhos amarelados olhando para mim o tempo todo. Ela me seguia com seu olhar. Era algo tão surreal que eu não estava acreditando que estava acontecendo comigo, pois não era sempre que uma moça linda como aquela dava atenção para mim. E como não sou besta nem nada, eu fui chegando para bem perto daquela moça. Puxei assunto e ela logo me respondeu. E ficamos ali conversando por um bom tempo, até que por volta da meia-noite, a moça me disse que queria ir embora, pois a sua mãe poderia estar preocupada. Eu, como bom cavalheiro, ofereci a minha companhia para ir deixá-la até em casa. Só que eu não sabia que aquela moça só podia ter saído do inferno. Ela me disse que seu nome era Rosa e que seus pais tinham uma chácara ali no interior, bem perto de onde eu trabalhava e morava. Ia ser até fácil, pois depois que eu deixasse ela em sua casa, seguiria para a minha. Iludido com a beleza da moça, nem desconfiei de nada, e segui por uma estrada de terra sozinho com ela. E nem me dei conta de como aquela moça foi até aquela festa sozinha, pois essas questões eu só pensei depois, já que naquela hora estava hipnotizado na sua beleza. Seguimos por um bom tempo naquela estrada. Foi quando perto de um matagal a Rosa parou, e então me disse assim: "Eu preciso fazer xixi, pois acho que não aguento até chegar na minha casa." Eu então falei que tudo bem, e depois disso ela foi até a moita que tinha ali na estrada. O tempo foi passando e nada dela terminar de fazer o xixi. Foi demorando e demorando, e nada da Rosa voltar. Já com medo dela ser uma assombração, comecei a procurá-la, porém não a achava em lugar nenhum. Foi então que fui seguindo para minha casa. Mas assim que dei as costas para onde ela tinha sumido, eu escutei um urro assustador. Assim que olhei para trás, vi a moça sem roupas e sobre 4 pés, só que com as pernas tortas e uma cara muito estranha. Ela ainda estava se transformando,
Quando vi aquela aberração, eu meti o pé na carreira, e ela, com um jeito desengonçado, começou a vir atrás de mim. Mas para minha sorte, ela não conseguiu virar aquele bicho por completo. Por isso, se movia daquele jeito medonho. Então corri bem rápido até a minha casa. E assim que cheguei, chamei por minha mãe, que estava acordada rezando seu terço e me esperando. Ela abriu a porta e eu entrei de uma vez. A minha mãe, com um olhar assustado, foi e me perguntou: "Tu viu o diabo, não foi, Everaldo?" Eu então falei que vi uma coisa bem pior. E assim que fechei a boca, novamente ouvi o urro daquela coisa, que agora estava bem próximo da minha casa. Na mesma hora, eu e minha mãe ficamos parados, sem nem olhar para os lados, só ouvindo uma coisa passando andando lá fora. Dava para escutar o cansaço daquele bicho, que era alto e assustador. Em minha mente eu ficava me perguntando como uma moça linda daquelas poderia ser uma criatura tão feia, e fiquei ali me tremendo de medo, enquanto o bicho ficou rondando minha casa por uns 3 minutos, até ir embora de uma vez. E assim que ele saiu, minha mãe foi e me disse: "Isso daí é um lobisomem." Nessa época, ou quando o diabo anda por aí, eu ainda te avisei para não sair, Everaldo. Ainda trêmulo de medo, fiquei sentado sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Em minha mente só vinha a cara da estranha criatura que vi de 4 no mato. Naquela noite quase que não dormi, de tanto medo que estava sentindo. Na manhã do outro dia perguntei a um amigo se tinha casa para as bandas da onde ela estava me levando. E ele disse que não, que depois dali era somente mato. Quando ele me disse aquilo, eu fiquei com mais medo, pois se ela tivesse me levado para mais distante, talvez não tivesse aqui contando essa história. O tempo foi se passando e nunca mais vi aquela mulher, nem ninguém que a conhecesse. E desde então, nunca mais que eu quis dar companhia a ninguém nessas estradas afora. Isso aí às festas acompanhado de amigos. Ainda hoje lembro do rosto daquela mulher, a mulher que ia me levar para a morte. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Isaías. Tenho 46 anos e moro no Mato Grosso do Sul. Venho aqui relatar no seu canal uma história do meu pai, vivida por mim e por ele naquela noite. Ambos presenciamos coisas bem sombrias, que quando a mim foram contadas ficou tudo esclarecido. Óbvio que não imaginei o que seria, mas quando ouvi a versão do meu pai, tudo ficou claro. Que aquilo que eu vi em nossa casa, de fato era um lobisomem. A gente morava até certo tempo atrás no sítio antigo da minha família. Digo a gente, as pessoas da minha atual família, esposa, filhos e mãe. Moramos lá até 2015, que foi quando fomos agraciados pelo programa do governo Minha Casa Minha Vida. E desde então moramos em um conjunto habitacional aqui na cidade. Não que fosse ruim morar lá, mas como era uma terra cedida, ainda tínhamos que pagar um certo tipo de aluguel. A qualquer hora e a qualquer momento, poderíamos ser mandados embora, mas também porque era difícil morar ali. Não tínhamos energia elétrica, água encanada e nem segurança, já que de vez em quando apareciam ladrões naquela região, roubando animais e as pessoas também. O meu pai, há cerca de uns 50 ou 60 anos atrás, fez um acordo com o senhorio daquela região, a qual prestava serviços em sua fazenda como caseiro.
Ele pediu um pedaço de terra para fazer uma pequena roça e criar os seus próprios animais, além de fazer sua casa, que fora onde moramos até 2015. Mas como foi um acordo de boca, nada passado no papel e cartório, aquelas terras eram da minha família apenas no dizer, pois como falei, a qualquer hora poderíamos ser mandados embora dali. Isso mudou em 2003, quando o senhorio veio a falecer. Seus filhos decidiram dividir as terras e, consequentemente, venderam para diversos compradores. E um desses acabou comprando a propriedade do meu pai, que até de certa forma nos deixou viver ali, desde que pagássemos a bagatela de R$ 15. Muita coisa para a época, e que só foi aumentando com o passar dos anos. Bom, dados esses detalhes, agora que começa o relato. Eu tinha 7 anos quando tudo começou. Era 1985. Lembro que por muitas vezes vi meu pai saindo de casa armado, com sua espingarda e com seu cavalo. Fazia rondas e vigiava aquela região. Lembro dele passar por nossa casa por umas 5 ou 6 vezes numa única noite, para verificar se estava tudo bem. De manhã, quando acordávamos, só víamos nosso pai deitado e dormindo. A ordem era para não brincar durante a manhã, pois com o sono leve que nosso pai tinha, podia acordar até com um simples assobio. A gente pequeno não sabia, mas só depois de grande que soubemos daquelas histórias. Segundo meu pai, tinha um bicho aparecendo nas fazendas e sítios próximos da região. O senhorio havia mandado meu pai ficar de vigília, junto com outros 3 homens daquela região. Embora a criatura tivesse dado muitas investidas para pegar os animais, eles mesmo nunca haviam pegado a criatura e nem conseguido acompanhar o bicho, que atacava, corria e sumia na escuridão da noite. Isso que conto a vocês soube depois de anos. Nosso pai mesmo nunca nos contou. Quem contou mesmo foi a minha mãe. E ouvíamos por acaso aqui e acolá ele falando. Passado algum tempo, tudo parou. Os animais pararam de desaparecer. As coisas enfim foram se acalmando até voltar ao normal. O senhorio ia muitas vezes a cavalo em nossa casa. Dava instruções para o nosso pai, que saía e só voltava na boca da noite. Mas nessa época o bicho já havia parado de aparecer. Mas o trauma ficou e eles acostumaram a ficar sempre de alerta. Meu pai mesmo, que só tinha uma espingarda de caça, agora andava para cima e para baixo com 38 canela fina. Mas eram momentos de paz, até que chegou aquela noite, a única que sei desde então. Eu já tinha 12 anos nessa época, Sam. Isso era no ano de 1990. 5 anos após todos esses eventos traumáticos vividos naquela região. Nosso pai agora vivia nas matas. Sempre gostou de ficar horas por lá, caçando os mais variados tipos de animais. Nós, os filhos, crescemos comendo carne de caça, veado, anta, cateto e por aí vai. Era bom e sempre motivo de alegria ver nosso pai chegando em casa com mais uma caça. Eu mesmo gostava muito e queria crescer logo para caçar com ele, assim como os meus irmãos. Mas nos ocorreu algo muito, mas muito estranho mesmo, que pelo que sei apenas eu e meu pai que presenciamos. Em um final de tarde, logo depois de largar o serviço, o nosso pai entrou na mata dizendo que iria caçar um veado catingueiro. Nosso pai, armado de sua espingarda e do seu revólver calibre 38, entrou na mata e o vimos sumir no meio dela. Só um detalhe para acrescentar. Tínhamos nossa roça, mas fora do cercado era mata virgem. Muita mata por sinal. Pois então, nosso pai foi e saiu para mais uma caçada.
E assim como em toda caçada, ele chegou não tão tarde da noite. A julgar pelo horário, deveria ser umas 8 da noite. O ajudei a carregar as caças daquele dia. Mas diferente das outras vezes, meu pai parecia apreensivo e não largava de mão o seu 38. Como não tínhamos geladeira, o meu pai fazia o seguinte: ele salgava e deixava em um varal as carnes, normalmente em uma área em que a gente costumava brincar, e onde também meu pai tomava suas pingas aos domingos. Era tipo uma despensa. Deixamos lá um veado que estava descansando no sal. Junto dele tinha uma paca e 2 tatus, ambos carneados como o veado. O detalhe está em como deixamos esses animais. Ambos estavam pendurados numa altura de 3 metros, quase próximo do teto da despensa, por conta de raposas e onças que tinham naquela região. Deixamos lá, comemos uma parte e então fomos dormir. A certa hora da noite eu acordei do nada sã e já ouvi um barulho de mastigar e um certo de grunhido. Sabe quando o cachorro come e faz barulhos estranhos com a boca? Então, era dessa forma que eu ouvia, só que era muito alto e diferente. Curioso para ver o que era, me levantei e fui para o corredor que tinha uma janela que dava para ver onde estavam as caças. Eu fui na ponta do pé para não acordar ninguém. Cheguei na janela e puxei o ferrolho. A minha vontade até então era de ver o que estava acontecendo, mas quando puxei o ferrolho fez um barulho. E com esse barulho aquela coisa lá fora subitamente parou de comer. Até bufar e agrunir o bicho parou. Eu fiquei estático, pois havia sido percebido por aquilo. E como se isso não bastasse, a coisa meio que pulou e veio muito rápido até a janela. Eu só tive força de puxar o ferrolho e correr novamente para o quarto. Aquilo, assim que percebeu alguém acordado, fugiu correndo berrando. Era um berro meio gritando e gemendo. Foi assustador demais, Sam. Seja lá o que fosse aquilo, não era coisa desse mundo. O bicho simplesmente saiu correndo e berrando daquela forma. Eu demorei muito para pegar no sono. Torci para alguém se acordar. E também não iria chamar pelo meu pai, temendo que ele não acreditasse em mim. Por isso fiquei estático, só ouvindo de vez em quando barulhos estranhos. Às vezes grunhidos, gemidos e passos do lado de fora de casa. Até que novamente ouvi o mesmo barulho de cachorro comendo algo. Aquilo tinha voltado e estava comendo as caças outra vez. Sabia que eram as caças, pois o barulho vinha de lá. Aquilo ficou por horas devorando os animais. Até que depois de satisfeito, saiu de lá indo embora silenciosamente. Diferente do que havia presenciado há poucos instantes. Depois, com o tempo, acabei dormindo sã. E foi quando acordei que ouvi a história do meu pai. Eu dormi muito pouco, já que logo acordei assim que o galo cantou pela primeira vez. Era uma manhã fria. Estavam acordados apenas meus pais, que na ocasião estavam fora de casa. Pensei em levantar, mas fiquei deitado esperando eles aparecer, até que ouvi eles conversando. Mas o que foi que tu viu, homem? Conta essa história direito. Perguntava minha mãe, muito assustada, e o meu pai falou assim: sei que não é o mesmo bicho. Aquele de antes era maior e mais estranho. Esse era magro e pequeno, mas muito inteligente. Me ouviu na mata e ficou de longe me seguindo. Eu dava uma passada e o bicho na mata também. Foi ele que comeu essas caças, Maria. Esperou a gente dormir e comeu elas durante a madrugada. Vou lá na casa grande já que volto. Essas foram as palavras do meu pai. Ele saiu e nossa mãe ficou fazendo os afazeres de casa. Após um tempo raciocinando, me levantei e fui conversar com a minha mãe.
Contei a ela a minha versão, assim como está nesse relato. Depois fui ver como estava a despensa, e não tinha mais nenhuma caça por lá, que eu e meu pai havíamos carneado na noite anterior. O lobisomem não deixou nada pra gente. Após o retorno do meu pai, contei a ele a minha versão, mas ele nunca tocou no assunto comigo. Até parecia que meu pai não queria que soubesse dessas histórias que rondavam por ali. Mas ainda assim aquela foi a única experiência que tive com essa criatura, em tantos anos morando naquela região. Como disse, o meu pai nunca me contou nada. Nem nas caçadas que a gente fazia ele tocou no assunto. Só me falava para ficar sempre em alerta quando estivesse na mata. Mas ele mesmo nunca tocou no assunto do lobisomem. Mas hoje sei que foi um que apareceu em nossa casa, que assombrou aquelas terras do senhorio. E foi um lobisomem que comeu as caças do meu pai. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.